96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Querida turma de 2012, foi difícil chegar aqui. Madrugamos e lutamos muito. Somos guerreiros de um Brasil que não foge à luta. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando documento de identidade com foto e comprovante de residência. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Brasileiro que vota não foge à luta. Justiça Eleitoral. Ouça, às terças e sextas, à 1h30 da tarde, o programa Revista Universitária. Um panorama de tudo que a Universidade Federal do Piauí produz e que é de interesse da comunidade. Saiba como funciona a nossa universidade e como você pode usufruir da produção acadêmica nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Revista Universitária, a informação para quem pensa o futuro. Em Teresina, 11h32. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Sexta-feira, graças a Deus, 4 de maio, começamos mais um Universitária Esportiva. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. Hoje no boletim você vai ficar sabendo as novidades da MotoGP, natação e notícias dos playoffs do Novo Basquete Brasil. No Bola na Rede você confere as novidades no futebol piauiense mundial, além do resultado dos jogos de ontem e fica sabendo quem joga hoje no final de semana. Continua sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Mesmo distante da briga pelo título da MotoGP nesta temporada, Valentino Rossi se mostrou otimista para o Grande Prêmio de Portugal, que será realizado neste domingo. Após chegar na 9ª colocação em Jerez de la Frontera no último final de semana, o italiano elogiou o traçado do circuito de Estoril. Quinto colocado na corrida portuguesa na última temporada, Valentino é ex-campeão da principal categoria do motociclismo mundial. Atualmente ocupa a modesta 9ª colocação do Mundial de Pilotos deste ano, com 13 pontos, e acompanha de longe os passos do líder do campeonato, Casey Stones, que já anotou 45 pontos. Apesar de não ser oficial, o UFC está mostrando cada vez mais que os eventos agendados para serem transmitidos pela Fox nos Estados Unidos serão marcados por lutas que podem levar seus vencedores para uma disputa de cinturão. Foi o que aconteceu na 2ª edição em janeiro e é o que acontecerá no UFC 1 Fox 3 neste sábado. O presidente do Ultimate, Dan White, explicou que se o peso leve Nate Diaz, que enfrenta Jim Miller, e o meio médio Johnny Hendricks, adversário de Josh Koscheck, vencerem seus combates em Nova Jersey, eles serão os próximos na fila pelo título de suas categorias. Nate Diaz vem de 2 grandes vitórias sobre Takanori Gomi e Donald Cerrone. Se vencer, vai à disputa do cinturão em julho no UFC 149. Já Hendricks, após vencer Mick Percy e Johnny Fitch, terá de esperar a definição entre o campeão interino Carlos Condit e o campeão George St. Pierre para saber quando lutará pelo título. No UFC 1 Fox 2, Rashad Evans pelos meio pesados e Chael Sonnen pelos médios ganharam a chance de disputar o cinturão após vencerem. O primeiro já perdeu para John Jones e o segundo enfrenta Anderson Silva em julho no UFC 148.
E um vídeo produzido pelo governo argentino causou um mal-estar danado entre os oficiais do Ministério de Relações Exteriores britânicos. Em um comercial de 1 minuto e 30 segundos, o jogador de hóquei, Fernando Zilberber, é exibido treinando para as Olimpíadas de Londres nas Ilhas Malvinas. O vídeo termina com a mensagem: para competir em solo inglês, treinamos em solo argentino. O vídeo institucional foi ao ar pela primeira vez na quarta-feira, exatos 30 anos depois que o navio de guerra General Beltrano naufragou ao ser bombardeado por um submarino nuclear britânico durante a Guerra das Malvinas. A frase "homenagem aos mortos e ex-combatentes" encerra o filme. E o último teste de Mugello nesta quinta-feira comprovou que já havia sido notado no GP do Bahrein o bom momento de Romain Grosjean e da Lotus. O piloto francês, que subiu ao pódio pela primeira vez na carreira no Grande Prêmio mais recente, superou Sebastian Vettel e fechou não apenas como o mais rápido do dia, mas como da semana, com um tempo de 1 minuto, 21 segundos e 35 centésimos. Um dos que menos percorreu o circuito italiano, completando apenas 66 voltas, Grosjean já havia sido também o mais rápido da quarta-feira, ao lado de Kamui Kobayashi da Sauber. Já Sebastian Vettel não conseguiu melhorar a marca da manhã e acabou como o segundo mais rápido da atividade, a 232 centésimos do francês da Lotus. Atrás do bicampeão, Fernando Alonso foi outro que não bateu seu tempo anterior. À tarde, pelo menos o piloto da Ferrari não repetiu o acidente que quebrou o bico do carro. Novidade nesta temporada da Fórmula 1, os testes de Mugello, sempre em 2 períodos, começaram na terça e terminaram ontem. Agora os pilotos só voltam à pista no GP da Espanha, marcado para os dias 11 a 13 de maio. Há cerca de 2 meses dos Jogos Olímpicos, a equipe brasileira de natação será definida na tentativa olímpica, marcada para os dias 9 a 12 de maio, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. O evento será a última chamada para aqueles que buscam integrar a seleção em Londres. A tentativa olímpica estará aberta apenas para as provas individuais, que não tiveram seus 2 atletas definidos. A única exceção será a prova de 100 metros livre masculino, pois dela depende a composição do revezamento 4x100 livre. César Cielo e Nicolas Oliveira, os atletas que nadaram a prova individual em Londres, estão confirmados no quarteto. No caso das disputas em que já existe um nadador com índice, estará em jogo apenas o lugar restante. Thiago Pereira fez índice nos 100 metros costas e ainda baixou a marca para os 53 segundos e 86 centésimos, mas decidiu abrir mão dela e também dos 200 metros costas. As 2 distâncias, portanto, entrarão no calendário da tentativa. No entanto, participar do revezamento medley não está descartado para Thiago. Caso nenhum outro nadador diminua seu tempo na tentativa, ele terá prioridade para nadar o estilo costas em Londres, abrindo o 4x100 medley brasileiro, caso este se classifique. E na noite de ontem, o São José, jogando em casa, bateu Franca por 94-80 em jogo válido pelas quartas de finais do Novo Basquete Brasil. Com o resultado, a equipe vencedora fechou a série em 3-0 e se tornou a primeira classificada para as semifinais da competição. Foi a 15ª vitória consecutiva da equipe joense no Novo Basquete Brasil. Graças à arrancada na reta final do torneio, o time terminou a primeira fase na liderança. O destaque da partida foi o pivô Murilo, do São José. O jogador obteve um duplo-duplo ao anotar 29 pontos e 11 rebotes. Além disso, o atleta errou apenas um dos 11 arremessos que tentou durante a partida e acertou os 5 tiros de 3 pontos que tentou, algo raro em sua posição. Do lado francano, o principal pontuador foi Márcio, que deixou a quadra com 20 pontos e 5 rebotes. Também ontem, o Pinheiro se manteve vivo nas quartas de final do NBB. Jogando em casa, a equipe paulista contou com 15 pontos de Fioroto para vencer o Joinville por 80-69, alcançando seu primeiro triunfo nessa fase. A equipe catarinense, que vence a série por 2-1, vai sediar agora o próximo jogo, que será disputado na terça-feira às 19 horas. Se vencer, o time do Sul avança para as semifinais. E ainda hoje, às 19 horas, o Flamengo faz a terceira partida contra o time do Uberlândia. Na série das quartas de finais, o time rubro-negro já tem 2-0 de vantagem sobre o time mineiro. E o Brasília abre hoje a série melhor de 5 contra o time do Bauru a partir das 21 horas. Universitário Esportiva volta já. Venha dançar samba rock.
Tô com saudade de Jackson do Pandeiro. Telefone. Roraima Telegroove fazendo o melhor do samba rock no Bossa Nova. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas. É pra dançar, é pra sacudir, é pra balançar. Roraima Telegroove. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas, no Bossa Nova. Informações 9978-8082. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Amanhã, o craque do Planalto Uruguai enfrenta o ABB às 15h30 pela Copa Sub-18. O jogo acontece no campo do Almeidão, no Dirceu. E novidades no River: o atacante Adrianinho, o meia Irã Almeida e o lateral Ângelo, os mais novos reforços do River, devem chegar amanhã. Os jogadores jogavam no Bangu do Rio de Janeiro e foram indicados pelo técnico Marcão. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram à Polícia Federal indícios de que uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro de 2009 teria sofrido manipulação de resultados. O jogo entre Ceará e São Caetano, realizado no dia 16 de junho daquele ano e vencido pelo time alvinegro por 2-1, teria sofrido participação direta do árbitro da partida, João Alberto Gomes Duarte, após o pagamento de suborno. As informações sobre a investigação foram divulgadas pelo jornal cearense O Povo, que colocam um agente federal como principal suspeito do episódio. Marcílio Teles de Queiroz estaria vazando informações referentes às investigações realizadas pela Polícia Federal e teria, em uma das conversas, grampeada uma discussão sobre o confronto em questão. A defesa de Teles já informou ao tribunal a veracidade dos fatos e confirmou que a conversa se trata de um caso envolvendo suborno no futebol. Entretanto, o Ministério Público acredita que o tema abordado possa estar codificado pelos suspeitos, o que esconderia o vazamento de informações confidenciais. Em contrapartida, a juíza que analisa o caso afirmou que trabalhará com as duas hipóteses. A suspeita sobre o Ceará paira na incrível ascensão da equipe na Série B daquele ano. Antes da partida contra o São Caetano, o time ocupava a lanterna do campeonato com apenas 3 pontos em 6 jogos disputados. Após esta vitória, o clube conquistou 8 triunfos em 10 partidas jogadas e terminou o ano garantindo o acesso à primeira divisão do Brasileiro. Já o árbitro João Alberto Gomes Duarte, acusado de ter recebido suborno para facilitar a vitória do Ceará, está aposentado desde 2010 e tem a sua carreira marcada por uma denúncia de manipulação envolvendo um duelo entre Gama e Vila Nova. O árbitro alegou na época que uma quantia em dinheiro teria sido oferecida antes do confronto. Sem apresentar provas, o juiz foi afastado do quadro de arbitragem, mas teve sua reintegração confirmada posteriormente. Atual campeã da Copa Sul-Americana, a Universidade de Chile sofreu um duro golpe. A equipe visitou o Deportivo Quito e foi goleada por 4-1 na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Agora o time chileno terá que reverter uma grande desvantagem para se classificar para as quartas de final da competição continental. Apático em campo, a Universidade do Chile pouco produziu durante toda a partida e sofreu com a pressão imposta pelos donos da casa. O Deportivo Quito estabeleceu uma verdadeira blitz ao sistema defensivo chileno e aproveitou os efeitos da altitude para impor velocidade ao duelo. A tática surtiu efeito e fez o goleiro Johnny Herrera se virar como podia para que os equatorianos não tomassem a dianteira no placar. O alucinante ritmo de jogo dos anfitriões foi intensificado após a expulsão do chileno Jorge Sampaoli aos 21 minutos do primeiro tempo. A vantagem numérica estabeleceu o domínio completo do Deportivo Quito na partida e culminou no gol marcado por Matias Aluxis aos 30 da etapa inicial. O atacante foi lançado no costado da zaga e chutou forte para estufar a rede na saída do goleiro adversário. Mesmo com o gol anotado, os donos da casa mostraram certa afobação com o resultado conquistado até o momento e sofreram uma dura baixa no minuto seguinte. Benito Gonzalez entrou de forma precipitada em uma dividida e recebeu o segundo cartão amarelo do árbitro da partida, caracterizando a sua expulsão de campo. O cartão vermelho mostrado para o Deportivo Quito deixou a equipe assustada e permitiu o empate da Universidade de Chile aos 36 minutos. Em uma bela jogada criada pelo setor ofensivo da equipe, Matias Rodrigues foi lançado dentro da área e fintou o marcador que chegava para dar o combate. Cara a cara com a meta adversário, o lateral chutou forte e deixou o goleiro Elizaga estático, sem qualquer reação.
No entanto, a igualdade no marcador não desestimulou a torcida local, que continuava empurrando a equipe nas arquibancadas. Os sinalizadores dos torcedores acenderam novamente os comandados de Carlos Ischia. O novo ímpeto adquirido pelo time recolocou os equatorianos no jogo e resultou no segundo gol da equipe. Após cobrança rápida de escanteio, a bola alçada na área encontrou a cabeça de Checo e morreu no fundo da meta de Johnny Herrera, aos 45 minutos do primeiro tempo. Aos 11 do segundo tempo, o artilheiro Matias Alustiza reapareceu para o seu torcedor e anotou o seu segundo na partida. 3 minutos depois, a Universidade do Chile perdeu totalmente o controle do duelo e perdeu outro jogador após Oswaldo Gonzalez receber o segundo amarelo. Com a larga vantagem estabelecida no placar, os equatorianos se deram ao luxo de administrar o resultado e permitiram o crescimento da Laú no jogo. O time chileno atacou insistentemente a meta defendida por Elizaga, mas não conseguiu acertar o pé na hora da conclusão. Depois de uma investida fracassada dos visitantes, Fidel Martínez Tenório foi lançado em velocidade e percorreu toda a extensão do campo sozinho. Sem sofrer o combate de nenhum marcador adversário, o atacante mostrou que não é parecido apenas fisicamente com o atacante santista Neymar e utilizou toda a sua técnica para chutar firme no alto do gol de Johnny Herrera, selando a grande vitória da sua equipe ontem por 4-1. E o Atlético Mineiro decepcionou a sua torcida na volta a Belo Horizonte, tomou um gol no fim e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil em pleno estádio Independência. Apesar da vitória sobre o Goiás por 2-1 dentro de casa, o time mineiro não conseguiu avançar devido ao resultado do jogo de ida no Serra Dourada, quando os goianos venceram por 2-0. Após a eliminação, os torcedores do Atlético vaiaram os jogadores e xingaram o técnico Cuca. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Atlético Mineiro já vencia por 2-0 com gols de Neto Berola e Mancini de pênalti. No entanto, Felipe Amorim fez o gol da classificação do Goiás aos 41 minutos da segunda etapa. Esta foi a quarta vez que o Goiás eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, repetindo os feitos de 89, 90 e 2001. Na próxima fase, o Goiás vai enfrentar o ganhador do confronto entre São Paulo e Ponte Preta. No jogo de ida em Campinas, a Ponte venceu por 1-0. E o Coritiba venceu outra vez o Paysandu, dessa vez por 1-0 em Belém, e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O meia tcheco foi o autor do único gol da partida. No jogo de ida, o time paranaense já havia ganhado fácil por 4-1. No jogo desta quinta, o Alviverde soube segurar bem a pressão e foi recompensado aos 45 minutos da primeira etapa, em cobrança de falta perfeita de Tcheco, que aproveitou o espaço na barreira para balançar a rede. Depois do intervalo, a partida ficou mais aberta, com o Paysandu buscando os gols, mas parando na boa atuação do goleiro Vanderlei. Na próxima fase, o Coritiba vai enfrentar o vencedor do duelo entre Botafogo e Vitória. Na primeira partida em Salvador, houve empate por 1-1. E o Oxé pôde comemorar ontem um grande resultado. Longe de sua torcida, a equipe conseguiu uma importante vitória por 2-0 sobre o Dijon e deixou a zona de rebaixamento do campeonato francês. Contoy e Índiga marcaram os gols da partida. O Oxé entrou na rodada na última posição, mas subiu para 34 pontos e deixou a lanterna nas mãos do Sochaux. De quebra, a equipe ainda igualou a pontuação do próprio Dijon e do Brest. Com melhor saldo de gols, primeiro critério de desempate, o Oxé deixou a zona de rebaixamento. E confira os jogos que acontecem hoje e no final de semana. Pelo Piauiense, no sábado, Caiçara recebe o Parnaíba no Deusdete de Melo às 15h45. Já Piauí Comercial se enfrenta no Lindolfo Monteiro às 17 horas. Domingo ainda tem jogão entre 4 de julho e Flamengo na Arena Itacoatiara às 20 horas. E no jogo do sábado entre Piauí Comercial no Lindolfo Monteiro, mulheres e crianças menores de 10 anos não pagam ingresso. Os preços dos ingressos no Lindolfo são cadeira R$ 15, arquibancada R$ 10 e geral R$ 5. No Campeonato Baiano, valendo o primeiro jogo da final, vai ter Bavi às 16 horas. No mesmo horário tem disputa de terceiro lugar entre Vitória da Conquista e Feirense. Também tem final no Catarinense. O Avaí enfrenta Figueirense às 16 horas, ainda no primeiro jogo da decisão. Primeiro jogo de final também no Ceará, com o clássico. Ceará visita o Fortaleza às 16 horas. No Carioca, Botafogo e Fluminense fazem o primeiro jogo da final também às 16 horas. No Gaúcho, Caxias e Internacional também se enfrentam pelo primeiro jogo da final no horário de 16 horas. No Goiano também tem clássico. O Atlético Goianiense joga com o Goiás às 16 horas, jogo válido pela primeira partida
partida da final. No Campeonato Mineiro também tem clássico na final. Atlético Mineiro e América Mineiro se enfrentam às 16 horas. Clássico também no Paranaense. O Atlético Paranaense encara o Coritiba na busca do título. O jogo acontece às 16 horas. Mais clássico também no Pernambucano. Santa Cruz vai receber o Sport no primeiro jogo da final às 16 horas. No Paulista, pela final do interior, o Bragantino enfrenta o Mojimirim às 18h30 de sábado. No domingo é a vez de Guarani e Santos se enfrentarem às 16 horas, valendo pela final do Campeonato Paulista. E pelo argentino, hoje, o Banfield joga com o San Martín às 15h15. No sábado, o Tigre recebe o União às 14 horas. O Arsenal de Sarandi enfrenta o Independiente às 16 horas. Já o Vélez Sarsfield de Argentino Júnior jogam às 20h20. No domingo, o Godoy Cruz recebe o Lanús às 14 horas. Já o Boys e São Lourenço iniciam partida às 16 horas. Os Estudiantes visitam o Racing às 17 horas. No mesmo horário, o Olimpo encara o New Old Boys. E o Atlético Rafael e Boca Juniors se enfrentam às 19h30. No francês, valendo pela 36ª rodada, no sábado, às 14 horas, temos Evian e Ajaccio, Auxerre e Bordeaux, Lyon e Brest e Lille e Caen. Ainda no mesmo horário, temos Valenciennes e Paris Saint-Germain, Saint-Étienne e Olympique, Rennes e Montpellier, Sochaux e Nancy, Toulouse e Nice e Lorient e Dijon. No inglês, sábado, o Arsenal enfrenta o Norwich às 8h45. No domingo, o Newcastle recebe o Manchester City às 9h30. Já às 10 horas temos Aston Villa e Tottenham. No mesmo horário ainda jogam Bolton e West Bromwich, Fulham e Sunderland, Queen's Park Rangers e Stoke City e Wolverhampton e Everton. Já a meio-dia, o Manchester United joga com o Swansea para tentar voltar à ponta da Premier League. Essa é a penúltima rodada da competição. E tem a final da Copa da Inglaterra com o clássico, o Chelsea, para a felicidade da Neile e do Chico Filho, que ainda não se revelou. Tem Chelsea e Liverpool se enfrentando amanhã às 13h15 na briga pelo título. No campeonato alemão, todos os jogos acontecem às 10h30 do sábado. Borussia Dortmund enfrenta o Freiburg, Hannover joga com o Kaiserslautern, o Hertha joga com o Hoffenheim e o Stuttgart recebe o Wolfsburg. No sábado ainda temos Augsburg e Hamburgo, Colônia e Bayern de Munique, Werder Bremen e Schalke 04, Nuremberg e Bayer Leverkusen, e para o nosso comentarista Flávio Meirelles tem Mainz e Borussia Mönchengladbach. Os jogos são válidos pela última rodada do alemão, que já tem os 6 times classificados para a Champions League e Liga Europa. No espanhol, todos os jogos acontecem domingo às 13 horas. Zaragoza encara o Racing Santander. O Atlético Bilbao pega o Getafe, o Mallorca pega o Levante e o Granada enfrenta o Real Madrid. Ainda temos Sevilla e Rayo Vallecano, Barcelona e Espanyol, Sporting de Gijón e Betis, Atlético de Madrid e Málaga, Valência e Vila Real e Osasuna e Real Sociedad. Essa é a penúltima rodada, mas o Real Madrid já é o dono do título da temporada. No italiano, sábado, Lecce enfrenta a Fiorentina às 13 horas. Já Roma e Catania jogam às 15h45. No domingo, o Siena recebe o Parma às 7h30. Já às 10 horas temos Atalanta e Lazio, Bologna e Nápoles. No horário de 10 horas ainda acontecem Novara e Cesena, Palermo, Chievo, Udinese e Gênua. Já o Cagliari recebe a Juventus às 13h45. No mesmo horário, a Inter de Milão faz clássico com o Milan. Os jogos acontecem pela 37ª e penúltima rodada da competição. Pelo Campeonato Português, todos os jogos acontecem no sábado às 16h30. Braga enfrenta o Beira-Mar, o Olhanense pega o Marítimo e o Porto pega o Sporting. Ainda tem Paços de Ferreira recebendo o Rio Ave, a Acadêmica jogando com o Vitória de Setúbal, o Benfica jogando com o União de Leiria, o Nacional de Madeira enfrentando o Gil Vicente e o Feirense recebendo o Vitória de Guimarães. Também é a penúltima rodada do Campeonato Português. Universidade Esportiva volta já. Chuva na cidade quente é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva 96,7 Universitária Esportiva. E vamos aos números.
Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente pelo telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o nosso programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem, universitariesportiva@hotmail.com, universitariesportiva@hotmail.com. E pelo momento Xuxa da sexta-feira, os beijos de hoje, os abraços, o nosso muito obrigada vai para o professor Gustavo Said, o professor Pedro Júnior, o nosso comentarista Flávio Meirelles. Que tá sentidinho, Flávio, você tem lugar ainda aqui, seu lugarzinho está guardado pra segunda-feira você vir comentar os jogos. O nosso grande amigo Chico Filho, que sempre dá uma ajuda muito grande passando informações pra gente. Felipe Reis está sempre ali na beira do gramado com a gente. Os canais ESPN, por todo o apoio. Gente, lembrando rapidinho que domingo tem treino do pessoal do Parkour THE às 15 horas na Praça Cepisa. Infelizmente, a Universitária Esportiva dessa sexta-feira chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. O Universitária Esportiva volta na segunda-feira com todas as novidades do mundo dos esportes. Então não esqueçam de sintonizar às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.